jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Ganges, um jogão muito simpático que fala sobre a Índia, especificamente sobre o período do emergente Império Mongol, né? No jogo nós somos Rajás, que vamos tentar desenvolver a nossa província, utilizando nossos trabalhadores para ter comércio, para construir estruturas e buscando um equilíbrio entre riqueza e glória. A trilha da riqueza nesse jogo anda no sentido anti-horário e a trilha da glória anda no sentido horário. Quando as duas trilhas se cruzarem, o jogo termina. E quem tiver a maior diferença entre essas trilhas é o vencedor. Então, o jogador deve focar aí em hora aumentar a sua riqueza, hora aumentar a sua glória, tentar um equilíbrio, porque o jogo vai terminando e você vai vendo que você está precisando conseguir algumas dessas coisas, né? Os dados aqui funcionam como recursos, e esses recursos podem ser usados aí para comprar peças, para utilizar aqui no palácio ou ainda na pedreira, né? Basicamente, no início do jogo, cada jogador tem 3 trabalhadores e um dado de cada cor. Você rola os dados e esse pool de dados aqui fica aqui nos braços da deusa Kali para você utilizar. Você pode ter até 8, 10 dados aqui, né? É o máximo de dados que você pode ter. Se você precisar ganhar mais, você não vai ter como alocar aqui, guardar aqui. A maioria das ações envolve que você aloca o seu trabalhador e você pague ou riqueza ou você pague dados, né? As ações podem ser feitas no palácio, na pedreira, no mercado ou no rio. E para isso que tem esse barquinho aqui, onde você vai evoluindo aqui. Além dos 3 trabalhadores, você pode buscar no tabuleiro outros 3 trabalhadores. Então, se você desenvolver a sua glória e passar por esse ponto aqui, você ganha um trabalhador. Se você aumentar a sua riqueza e passar nesse ponto, você também ganha um trabalhador. E se você andar no rio Ganges e cruzar aqui a ponte, você também ganha um trabalhador, né? Então, podemos até ter 6 trabalhadores. Isso aí, mais no final do jogo, vai sendo muito útil ao longo do jogo. Sempre que você tem mais trabalhadores, você vai fazer mais ações. A rodada segue até que você utilize todos os seus trabalhadores e de maneira alternada. Então, as ações aqui do palácio, né? O jogador aloca o seu trabalhador e paga um dado específico. Então, dados de valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem ações que ele não precisa alocar dados, mas ele coloca o trabalhador. Então, aqui, por exemplo, né, no mirante, você pode rerolar dados, né? Você para pegar dinheiro, rerolar dados. Aqui você pega dados na cor específica, né? Então só coloca o trabalhador e pega a cor específica. Aqui é como se fosse uma troca de dados, então você coloca o seu trabalhador e paga um dado da cor específica para pegar 2 dados de outra cor. Então se você alocou o trabalhador aqui, né, você joga fora um dado azul e pega 2 dados laranjas, né? Você está pleiteando aí uma ação mais forte com dados laranjas, né? Os personagens que você vai visitar na corte, no palácio, são o grão-mestre. Se você descartar um dado de valor 1, você pode falar com o grão-mestre, ele te dá 2 pontos de glória e te dá o elefantinho para você ser o primeiro jogador na próxima rodada. Se você for um dado valor 2, você fala com a dançarina. Ela te dá 2 dados, né, e te dá uma ficha ainda, que você vai ter ações diferenciadas com ela. Esse 3 aqui é o yogi, e você um religioso, ele te dá karma, né? Você tem no pontos de karma. O ponto de karma serve para você rotacionar o dado. Então, um dado de valor 5, se você utilizar um ponto de karma, ele vira um dado de valor 2. Isso é uma ação livre. E aqui com o yogi você recupera karma para poder gastar e também ganha um dado, né? Esse personagem é um grande personagem aí do Império Mongol, né? É o Rajá, que aumenta o poder das suas construções. Você tem 4 tipos de construções, elas começam todas elas valendo 2 pontos de glória. Aqui você faz uma melhoria e você aumenta o poder, né? A pontuação dessas melhorias quando você for construí-las, né? E também ganha 3 pontos de riqueza. Nós temos aqui o construtor, e essa figura do construtor é muito importante porque é um valor 5, onde você pode pegar uma peça e cobrir uma peça que você já tenha colocado no tabuleiro. Às vezes você colocou uma peça na pressa e tudo mais, você quer refazer aquilo. Você, com esse dado você coloca por cima. E aqui o dado 6 são os portugueses. Os portugueses vêm aqui
com o poder de navegação. Um dado de valor 6, você anda exatamente 6 espaços aqui ao longo do rio, né? Isso aqui no palácio. No comércio, você tem, vamos dizer assim, bancas específicas, né? Para o chá, para a seda, para as especiarias. Então, basta você colocar o seu trabalhador ali e você pode comercializar as tendas daquele tipo de produto que você tem no seu território, né? Em alguns territórios, você tem aí, você pode ter construído e tem barraquinhas, e aqui no caso é uma barraquinha de especiarias e tem 2. Né? 2 significa riqueza. Então, se você tem várias barracas de especiaria, por exemplo, e você seleciona a banca da especiaria, é como se você vendesse todas as suas especiarias pelos valores que estão lá. É onde você aumenta a sua trilha de riqueza, né? Existe uma tenda aqui que você não precisa colocar nem nada, dados, né? E você comercializa exatamente um de cada tipo, né? Uma tenda de cada tipo. Você tem que ter os tipos variados, 3 tipos diferentes, né? Você tem que ter um de cada tipo. Aqui você coloca o dado e você diz quantas tendas você vai vender. Você pode ter 10 tendas. Se você colocou um dado 6, você vai vender 6 delas ali, de um tipo específico, né? Aqui você tem a região do rio, né, do porto. E aí você coloca o seu dado, o dado tem que ser valor 1, 2 ou 3, e você faz a movimentação no rio de 1, 2 ou 3. E onde você parar, você tem um benefício, né? Então aqui tem vários benefícios, desde pegar um dado, aumentar uma melhoria, aumentar ponto de glória, aumentar ponto de riqueza, tem vários benefícios aqui que você vai, à proporção que você vai evoluindo. Sendo que, se você evoluir devagar, você vai pegando todos eles ali no caminho. Mas se você quiser correr com os portugueses, você está correndo para pegar logo o seu trabalhador e está deixando um monte de bônus para trás. Aqui é interessante que os 2 barcos não podem ficar no mesmo lugar, então se tiver um barco aqui, ele vai ter que pular para andar sem problema nenhum, tá? Ninguém se atrapalha. O lugar mais, vamos dizer assim, diferente e mais específico do jogo é a pedreira. Na pedreira, você coloca o seu trabalhador, paga uma quantidade de riqueza e tem acesso a essas construções aqui. São 12 que sempre vão ficar amostras e elas são pagas com dados específicos. Então, para construir essa aqui, por exemplo, eu precisaria de 9 pontos de dado roxo. Obviamente que eu não tenho, então eu precisaria ter me preparado para isso, ter pego um outro dado roxo que somado desse o valor 9, né? E aí eu construo a construção aqui na minha província. Eu tenho que respeitar as estradas, e aí acontece uma coisa diferente. Se por acaso tiver uma dessas construções no tile, eu ganho pontos de glória respectivos. Então, se eu tiver aumentado os pontos de glória com melhorias, automaticamente eu vou ganhar mais pontos quando eu construir, certo? E eu posso também não ter as construções, mas ter tendas de comércio. E eu vou sempre estar buscando isso. Ou vou comerciar para ganhar muito dinheiro na tenda da riqueza, ou eu vou fazer as construções para ganhar pontos de glória e andar nessa outra trilha aqui. Então, são apenas essas 4 modalidades que você pode alocar os seus trabalhadores e o jogo vai se evoluindo. Então, um jogador colocou aqui, nesse caso é o único espaço vazio, ele só pode andar uma casinha. Então ele vai lá, anda para cá, pegou 2 dados, pronto. Essa foi a jogada do jogador vermelho. O jogador amarelo vai pegar aqui, vai ser o primeiro jogador, vai pegar o elefante, vai andar 2 pontos de glória. Então, os jogadores vão jogando alternadamente até que ninguém mais tenha trabalhador para colocar. Acabou a rodada. Devolvem-se os trabalhadores, começa uma nova rodada. Quem está com o elefante é o primeiro jogador e assim sucessivamente. Então, um jogo bem intuitivo, fácil de você pegar as mecânicas, tem muita informação, mas dá para você entender tudo isso aqui. E fala muito sobre este período, né, do século XVI, do auge aí, do emergente Império Mongol, né? Então tem várias citações aqui no jogo, várias construções que falam disso. Uma das coisas, por exemplo, que está no nosso algo a mais, né, é justamente o governo do Shah Jahan, né? O governo do Shah Jahan é onde é construído o Taj Mahal. Então o Taj Mahal, patrimônio cultural da Unesco desde 1982, foi construído neste período, né? Esse período também abarca o reinado do grão mongol Akbar, né? Akbar o Grande
foi um dos mais proeminentes governadores mongóis e fez muitas conquistas, muitos desenvolvimentos. Foi no período dele que principalmente a seda e as especiarias ganharam tanta notoriedade, né? Aqui no jogo tem um elemento extremamente associado aqui nos pontos de glória, que é o pavão. O pavão indiano, ele é desde 1963 um símbolo, né, da realeza, né? É um símbolo que identifica, um símbolo, um ave nacional, né? Tem vários animais que são importantes na Índia, né? Mas o pavão indiano, ele tem esse símbolo de realeza, justamente porque é o pavão que cantava, gritava quando tinha tigre por perto. Ele também tem algumas associações com relação à saúde, né? Então é um símbolo que está presente aqui no jogo por conta da sua, vamos dizer assim, sua glória, né? Vamos dizer, é um símbolo, é um animal imponente aqui no jogo. E não podemos deixar de colocar a deusa Kali, né? A deusa Kali, ela representa a destruição e a renovação. E, obviamente, isso está muito associado com o rio Ganges que cruza, que é o rio da morte, o rio da vida. Então, a deusa Kali é a deusa dos desejos e por isso que os dados ficam aqui. É como se ela estivesse oferecendo desejos a você, né? Então, muita coisa aqui dessa cultura mongol-indiana e que se mistura, né? Porque a Índia é um continente, então você tem várias influências, várias coisas conversando e principalmente esse período, né? Um período que durou aí aproximadamente 70 anos desses dois grandes reinados, né? O Akbar e o Shah Jahan, e você tem aí o período de glória cultural dessas províncias, né? Aqui na beira do Ganges, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde vamos falar um pouco mais desse monte de coisa que tem aqui, né? Vou mostrar com detalhes as fichinhas, né? Que tem aqui umas construções que a gente não consegue ver. Então tem o Forte Vermelho, tem o Taj Mahal, né? Vamos falar um pouco mais dessas figuras que estão aqui, né? Tanto no tabuleiro como na história da Índia, né? Então a figura do grão mongol, como é que o Império Mongol dominou isso aqui durante muito tempo, e principalmente nas especiarias e um pouco das histórias que a gente permeia por isso aqui. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!